aqui está a Josi, Nutri, falando com vocês a respeito de intestino, gente. Muitas pessoas não dão muita bola para o intestino. A maioria das pessoas esquece o intestino, esquece da saúde dele, não dá bola para ele, ignora ele, o pobrezinho. E ele, gente, é o órgão maior do nosso organismo. É o órgão que mais demanda atenção e dos órgãos que mais trabalha, gente. Esse órgão, o intestino, gente, ele é responsável pela produção da grande maioria de hormônios. Olha só, gente, ele é responsável pela grande maioria de hormônios. Então, isso as pessoas normalmente se esquecem. O intestino, as pessoas só se lembram na hora de ir lá no banheiro, de fazer o cocô, se esquecem da importância que ele realmente tem, somente dão atenção para ele quando percebem, não fiz cocô, hoje não fiz, tô 2 dias sem fazer, 3 dias sem fazer. E aí a pessoa lembra, opa, meu intestino não tá funcionando bem. Porque as pessoas esquecem dele, não dão atenção para ele. E como eu falei, gente, ele é de suma importância. Eu fiz algumas enquetes, algumas perguntas em relação a dúvidas que as pessoas poderiam estar tendo nessa questão intestinal. E a maioria das pessoas, algumas acertaram, outras não acertaram, para algumas questões relacionadas ao intestino, relacionadas à alimentação. E hoje, então, a gente vai estar começando a falar sobre esse órgão, gente. Como eu falei, ele é super comprido, ele tem cerca de 7 metros no nosso corpo. E para ele funcionar bem, ele precisa de uma série de fatores. Não são qualquer coisa, não é qualquer alimento que vai fazer esse intestino funcionar adequadamente. Ele precisa de uma série de atenções. E também, o que é importante a gente se lembrar aqui, na questão do intestino, é visualizar como está realmente o meu cocô. Se ele realmente está com uma cara boa. Porque algumas pessoas, elas fazem o cocô todos os dias, elas evacuam todos os dias, mas elas não olham para ver se esse cocô realmente é um cocô saudável. Então, é importante a gente pegar na hora antes de puxar lá a descarga, a gente dá uma olhadinha para ver como é que está sendo esse cocô. Se ele está sendo difícil de fazer, se ele não está sendo difícil de fazer, se está muito mole, se você faz fezes com muita diarreia. É muito importante dar essa atenção, porque como eu falei, o intestino é responsável, gente, para fazer a absorção dos nutrientes, dos alimentos que eu dou para esse corpo, certo? Então, se o meu intestino não trabalha bem, eu como aqui e elimino, eu perco nutrientes, eu perco vitaminas, perco minerais, porque ele não absorveu direito, porque ele não está funcionando bem. Então, por isso que é tão importante que ele funcione bem. O intestino é responsável, gente, por a produção de todos os hormônios do nosso corpo. Aquele hormônio que controla a nossa ansiedade, aquele hormônio que controla a nossa saciedade, aquele hormônio, gente, é produzido no intestino. Pasmem! Gente, o intestino é responsável por tudo. Ele que controla tudo. Então, já pensou como é importante esse órgão que a gente só dá bola na hora que a gente vai no banheiro? Bah! Vamos dar atenção para esse órgão? Vamos lá? Então, gente, no intestino estão localizadas, gente, localizadas cerca de 500 bactérias. Oh, nossa, tá cheio de bicho lá, tá? E precisa tá cheio de bicho lá, cheio de bactéria. E não é só bactérias, mas cerca de, como é que é? Quantos eu anotei aqui? 100 trilhões de micro-organismos estão lá alojados no intestino, fazendo o quê? Absorvendo nutrientes, metabolizando tudo. Mas isso eu digo, são 500 bactérias diferenciadas localizadas no intestino, mais 100 trilhões de micro-organismos que vão estar lá trabalhando, fazendo toda a digestão, fazendo toda a absorção dos nutrientes, mas isso somente se o meu organismo estiver funcionando direitinho. Se ele não estiver funcionando direitinho, eu vou ter mais bactérias que são nocivas, que não são bactérias saudáveis, não são bactérias que vão realmente aproveitar o nutriente saudável que eu estou dando para esse corpo. Então, isso é muito importante. Cuidar da saúde do intestino para que ele possa realmente aproveitar os nutrientes que eu dou para ele. E como é que eu faço isso? Eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro,
eu vou falar, gente, da importância da gente estar cuidando do nosso intestino. E por que que esse intestino normalmente tem alteração de funcionamento, gente? Vamos lá, então. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao intestino, eu quero que vocês escrevam aqui para mim, por favor. Como é que tá funcionando o teu intestino? Como é que você tá fazendo cocô? Escreve ali, gente, não precisa ter vergonha. É muito importante falar sobre isso, porque as pessoas não dão bola, como eu falei. As pessoas dão bola somente quando vão ficar 1, 2, 3 dias sem fazer o cocô. Mas o ideal é que a pessoa evacue e faça cocô de todos os dias ou a cada 2 dias. É muito importante isso. Porque se a pessoa não faz, não tem esse hábito regular de fazer o cocô, acontece o quê? Como eu falei, tem bactéria lá, certo? Tá cheio de bactéria lá no meu intestino. Se ele funcionar bem, tem 500, mas se ele não funcionar bem, tem menos. E quando tem menos, sabe quais é que se proliferam mais? As que são nocivas. Bactéria nociva é o quê? Bactéria nociva no intestino é aquela bactéria que faz. Oi, Valdirene, tudo bem? Minha aluna aqui do nosso mentoria online. Bem-vinda, a Cris também chegou, gente, bem-vindas. Então vamos continuar aqui. Eu tava falando então das bactérias nocivas, gente. Quando as bactérias são nocivas, quais que se proliferam? Aquelas que absorvem mais a quantidade de gordura, que absorvem mais a quantidade de carboidrato, são essas que estão mais lá. E também aquelas bactérias nocivas que fazem com que a gente desenvolva doenças. Então, por isso que é importante a gente dar atenção para o tipo de cocô que a gente faz, a forma que ele tem e a frequência com a qual a gente faz esse cocô. Tá certo? É muito importante. Porque se eu fico muitos dias sem fazer, eu tenho um aumento de bactérias nocivas que são causadoras de quê? Intestino irritável, doença de colo, causa aquela fissura anal, hemorroidas e se fica muito tempo sem fazer cocô, câncer, gente. É isso que o intestino faz com a gente. E eu não sei se você sabe, mas justamente o câncer de intestino, gente, é um daqueles que mais está aumentando. Por quê? Porque as pessoas não dão bola para esse órgão que é tão importante. Mas ele não é só importante para a absorção, como eu falei. Ele é importantíssimo para produção de hormônio, galera. A produção do hormônio. A produção do hormônio da saciedade. Por que que as pessoas não conseguem se controlar? Por que que as pessoas são tão nervosas, tão ansiosas? Porque o intestino não está trabalhando bem. Porque o intestino não está conseguindo produzir o hormônio da felicidade, a serotonina, a dopamina. Se ele não funciona bem, não absorve bem, ele não produz essas coisas. Então é importante a gente cuidar bem dele para que ele realmente possa produzir os hormônios saudáveis que eu para o meu corpo ficar alegre, o meu corpo ficar bem. Ele precisa disso, gente, precisa. Então vamos dar uma atenção para esse nosso intestino, gente. E então, qual é o tipo de cocô que é adequado que eu faça? É um cocô que seja mais propenso à bolinha, que seja mais duro, que tenha mais um formato de banana, ou então que ele seja mole diarreia, gente. Qual é o cocô que você acha que é saudável? Coloca ali nos comentários ali. Qual é o cocô que você anda fazendo por aí? Vou dizer pra vocês, gente. É nojento o assunto? É. Não é muito bacana a gente falar de cocô, né? Até porque, gente, a gente aqui não come talco, né? A gente não come perfume, então é óbvio que lá a saída não vai ser muito cheirosa. Mas é de fundamental importância que a gente olhe, que a gente repare como é que tá saindo esse cocô para a gente ver como é que o nosso corpo está aproveitando os nutrientes que eu dou para ele, tá bom? Então, se o meu cocô, ó, é o 4, olha só que lindo, formato de banana. O que que é um formato de banana, gente? É um que fica assim, né? Que ele fica, por exemplo, em pedaço mais comprido. Que ele fica como se fosse uma massinha, tipo aquelas massinhas de modelar, assim. Que ele fica assim, mais consistente, mas ao mesmo tempo macio. Vocês querem me esperar um pouquinho aqui? Que eu vou pegar ali uma folhinha que eu tinha impresso, mas eu esqueci de trazer aqui para essa aula. Me espera aí um pouquinho que eu vou ali pegar. Voltei correndo. Desculpem, gente, mas eu acabei me esquecendo, perdi a folha no caminho. Aqui eu acho que vai aparecer invertido para vocês, não é mesmo? A cara do cocô, não é mesmo? Aqui então a gente tem classificação, que é essa escala de fezes aqui, ó, de Bristol. Isso aí, essa escala de fezes de Bristol é que define
e classifica os tipos de cocô que a gente precisa estar fazendo e quais são os mais saudáveis, certo? Então vamos lá, meninas, olha só, belezuras, vamos lá. Aqui a gente tem o tipo 1, que é aquele mais cabritinho que a gente fala, né? Quando a gente é criança, normalmente lá, né, quando a gente é mais novinho, a gente faz esse cocôzinho tipo 1 aqui, que é bem, né, granuladinho, e a criança vem e grita: ai, mãe, tô fazendo aqui cocô igual um cabrito, igual um coelho, e não sei o que, mãe, acho que não tô bem. Realmente, isso aqui, gente, é sinal de que a pessoa não anda consumindo muita fibra e não anda tomando muita água. Então, atenção se o seu cocô anda assim. Esses dois tipos de cocô, esse aqui, por exemplo, é bolinha, mas são bolinhas que são mais juntas ainda. Elas estão mais. Mas são bolinha, por exemplo. Se for cair na água, ele vai se dividir em bolinha, certo? Esses cocôs aqui são cocôs difíceis de eliminar. A pessoa senta no vaso, passa um trabalho, um trabalho. Então é importante se preocupar com isso, certo? Dê atenção se o teu cocô tá assim. Dê atenção para tua alimentação, dê atenção para a quantidade de água que tu toma. Esses dois aqui, gente, o tipo 3 e o tipo 4 são os cocôs mais adequados, tá bom? Então aqui a pessoa que respondeu, meu cocô é o 4. Olha só, perfeito e saudável está esse cocô. Ai, obrigada, minha linda, adoro suas lições. Muito obrigada, meu amor. Sua presença aqui é muito importante, gente. Agradeço muito. Então, aqui já começa, olha só, o 5 e o 6 e o 7 já começa a entrar para aquela classificação diarreica, tá? Começa a diminuir quando as fezes ficam mais líquidas. Ai, Nutri, adoro quando eu faço um cocô que é fácil, que vai embora e né, fácil de fazer, fácil de alimentar. Realmente, esses cocôs aqui são fáceis de eliminar na hora de estar fazendo esse cocô, certo? O problema desses aqui, do quinto, do sexto e do sétimo, é que ali a gente perde o quê? Perde muita água, certo? Tá perdendo muita água. Alessandra, oi Alessandra, minha linda, obrigada. A gente perde muita água nesse cocô 5, 6 e o 7, tá? Perde nutriente, perde vitaminas e minerais. Então, atenção, se você anda indo pro vaso fazendo um cocô muito duro, tá? Quer dizer que tá faltando fruta, tá faltando salada, tá faltando água no seu organismo, além de outras coisitas que eu vou estar explicando aqui nessa live. E aqui para baixo, você está perdendo muito nutriente. Perdendo muito nutriente mesmo. Então, é importantíssimo dar atenção para esse seu intestino. E vamos lá, então. Quais são os tipos de causadores para que o intestino, gente, não funcione bem? O que é que causa esse mal-estar intestinal? Vamos lá então. Você, tenho certeza que você se sente muito feliz quando você consegue, né, se esvaziar no vaso. E quando a gente não faz cocô todos os dias, belezuras, é bem importante que eu fale isso para vocês anotem, gente. Sabe aquele cabelo quebrado que você tem? Aquele cabelo quebrado, aquela unha quebrada, aquela pele ressecada, aquele cansaço que você tem, aquele estresse que você tem, falta de libido, gente, isso para as mulheres, né, que normalmente aparece muito nas mulheres e que tem mais problemas na questão do funcionamento do intestino. Por quê, gente? Porque mulher, ela é movida a emoções. A mulher é movida a emoções. Não é que nem um homem, que ele é mais razão. A mulher, no momento em que ela tira o pé de casa, que ela vai ficar fora de casa, ela não consegue mais fazer o cocô. Não é mesmo? Ai, tô fora de casa, né? Mas meu banheiro, fico insegura, ai, vai feder, a pessoa vai cheirar, né? Ai, meu Deus, não dá, não vou conseguir fazer. E não consegue. Só vai conseguir evacuar, só vai conseguir cagar, vamos dizer assim, no momento que chegar em casa. Quem não passou por isso ainda, gente? Quem não? Eu vou dizer que passei demais da conta por isso. Trabalhei muito minha mente, trabalhei muito as minhas emoções para chegar no lugar e realmente ir e realmente respeitar a minha necessidade de estar fazendo cocô, mesmo que seja fora de casa. Porque se a gente não faz o quê? A gente perde de absorver os nutrientes. A gente, olha só, isso aí, ó, Solange, muito bem. Nem dou bola e hoje em dia eu também nem dou. Se eu precisar ir cagar lá na sua casa, Solange, vou lá e
água, porque precisa, gente. É importante a gente realmente entender que é um processo natural, que aqui ninguém tá comendo talco, ninguém tá comendo perfume, e é óbvio que não vai ser um cheiro muito agradável. A gente precisa entender isso. E mais ainda do que você precisa entender é que quando você tá com as unhas quebradiças, tá com o cabelo não bacana, tá com a pele ressequida, quando você tá estressada com falta de libido, quando você tá fula da vida, belezuras, muito estressada, muito desanimada, isso tudo é o intestino que não tá funcionando bem. É o intestino que não tá fazendo realmente a absorção dos nutrientes. É o teu intestino, no caso da questão da falta de libido, no caso da questão da saciedade, gente. É o intestino que não está funcionando direito. E você está sempre com fome descontrolada. Você está sempre desejando açúcares, alimentos gordurosos, doces, porque o teu intestino não está funcionando direito. Porque ele está absorvendo somente os alimentos que são relacionados com açúcares e gorduras. Ele não está aproveitando o nutriente. Então o teu corpo não é nutrido. Ele tem fome de nutriente. E se ele tem fome de nutriente, ele não vai conseguir produzir os hormônios da felicidade, que é a serotonina, que é a dopamina. Então, como é que ele vai funcionar bem, gente? Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Meu cabelo não está crescendo muito, Nutri. Pode ser isso também? Com certeza. A absorção de todos os nutrientes acontece no intestino. E muitas vezes a pessoa se alimenta bem, tem uma alimentação bem saudável, né? Ela come fruta, faz tudo direitinho. Mas quando o intestino não funciona bem, ele não consegue aproveitar esses nutrientes. E acaba acontecendo o quê, ó? Aqui. Normalmente eliminando aqui, nessa classificação aqui. As fezes estão mole, a pessoa acha que tá abafando, né? Porque tá fácil de eliminar lá no vaso. E aí tá perdendo nutriente, tá ficando com o cabelo ressequido, tá ficando com as unhas fracas, a pele não tá legal, não tá gostando e não sabe o porquê. Então é ali. Precisa dar atenção para esse intestino. Vamos ver, meu cabelo também tá sempre partindo muito. Também, Érica, total relação. Unha e cabelo é no intestino, gente. Não adianta a gente dar uma alimentação ótima, cuidar, se o intestino da gente não tá funcionando bem, certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, ó. Aqui eu coloquei que é bem importante, gente, a questão do cagar é bom, certo? Cagar é bom para mulher, principalmente lembrar disso e não ter medo de cagar quando está lá na casa de outra pessoa, porque a emoção atrapalha nesse momento, gente. Precisa ter e fazer esse cocô para que realmente teu intestino funcione bem, realmente aproveite e faça essas observações, tá? Algumas pessoas me mandaram perguntas quando eu fiz aqueles questionamentos, aquelas enquetes. Olha só, nunca pensei nisso. Bem assim, gente, o intestino, gente, é fundamental. Fundamental para nossa saúde. Ele é muito mais que importante que o nosso coração, vamos dizer assim. Eu tô brincando, né? Porque as pessoas dizem aqui, as emoções acontecem aqui na cabeça, as emoções acontecem aqui no coração. Não, gente, no intestino. As emoções acontecem no intestino, porque é lá que ocorre essa absorção desses nutrientes, a absorção e a criação desses hormônios. Então, gente, atenção, fundamental, tá? Uma pessoa então me perguntou a questão dos laxantes, gente. Ai, que ela sempre usa laxante, usa chá de sene. Algumas alunas minhas também têm esses questionamentos, então, em relação a, por exemplo, vou começar a fazer uma dieta, vou começar a fazer uma reeducação alimentar e o meu intestino para de funcionar. Mas como nutre? Se eu tô tomando mais água, eu tô cuidando da minha alimentação, nutre, eu tô fazendo tudo direitinho, como que o meu intestino parou de funcionar? Você sabe por que o intestino para de funcionar quando a pessoa muda os hábitos ou tá tentando criar hábitos novos? Sabe por quê? Por causa das emoções. A pessoa normalmente, quando está tentando criar hábito novo, está se fiscalizando, por exemplo, no caso de uma reeducação alimentar, a pessoa fica insegura, fica ansiosa, fica nervosa, mesmo que a pessoa diga que não, certo? Mas fica ansiosa, porque todo o novo deixa a pessoa mais ansiosa, deixa a pessoa mais nervosa, certo? E aí, a emoção que atrapalha. E aí você não consegue fazer o cocô como normalmente você fazia. Daí vai dizer, ai, Nutri, a dieta, a educação alimentar tá me atrapalhando, Nutri. Não tá dando certo, não tá funcionando, meu intestino parou.
É a sua emoção, é porque você está ansiosa, nervosa, mesmo que você diga que não, mas você está. E daí o intestino vai lá e trava, ele dá aquela paradinha, tá bom? Aí vai a pessoa lá, a aluna vai lá e diz: Ai, Nutri, tô há uns quantos dias, uns 4 dias sem fazer cocô. Nutri do céu, já aconteceu, gente. O relato que eu tô fazendo aqui é de aluna. Tá? A aluna veio e disse pra mim: Nutri, não consigo mais fazer cocô, vou ter que tomar um chazinho de sene, vou ter que tomar um laxante, vou ter que fazer alguma coisa para esse intestino funcionar bem. Porque, Nutri, tô ficando muito ansiosa, estufada, aquela sensação ruim, e realmente, esse é um dos sintomas. Se a gente não se sente aquele esvaziamento, aquela liberação, né, aquele alívio quando vai, né, e despacha o cocô, a pessoa fica realmente com aquela sensação ruim, fica ruim o dia inteiro, né? Fica aquela sensação ruim mesmo, não é mesmo, gente? Vai dizer que as pessoas não sentem isso. É ou não é verdade? É bem assim. Daí a pessoa vai lá e quer tomar o chá de sene, vai lá e quer tomar o laxante, vai lá e quer tomar não sei o quê. Aí a pessoa acha que tá abafando, né? Acha que tá abafando, né? Não tá. O momento em que a pessoa começa a consumir laxante, o chá de sene, que mesmo natural, ele afeta a pessoa, faz o quê, gente? O organismo fica viciado e o intestino começa a crer, né, que só vai conseguir funcionar, só vai conseguir fazer, evacuar, né, fazer o cocô, quando estiver tomando laxante ou chazinho de sene. Viram só? Então, quanto menos você tomar laxante, quanto menos você tomar o chazinho de sene, quanto menos você tomar comprimidos e outros medicamentos, que são medicamentos, mesmo que eles digam que são naturais, gente, são medicamentos que você está colocando lá, que vai estar atrapalhando mais ainda o funcionamento do seu intestino. E detalhe, que é muito importante, eu friso muito isso, vai estar atrapalhando a absorção dos teus nutrientes. Você vai estar comendo alimentação saudável, investindo na qualidade dos alimentos, preparando, cozinhando, fazendo tudo certinho, tomando água. Mas daí o teu intestino vai lá por fora. Se ele por si não põe fora, você vai lá e toma o laxante. Atrapalhou mais ainda. Porque você perde nutriente igual, o teu organismo fica viciado, gente, fica viciado nos laxantes, no chá, no tipo do medicamento que você for tomar, mesmo que ele seja natural. E você vai começar a fazer o quê? Perder nutrientes e vai não conseguir mais fazer cocô ao natural. Então é muito importante isso, gente. Evite de tomar qualquer tipo de laxante. Ai, demorou para fazer cocô? Invista em alimentos que tu sabe que vão te ajudar. Invista em alimentos que tu realmente sabe que vão fazer com que tu faça isso naturalmente. Beba água, certo? Eu vou falar daqui um pouco mais para trás sobre esses alimentos que realmente vão te auxiliar nessa facilidade, que sejam facilitadores para que você realmente consiga fazer o cocô adequadamente, porque para algumas pessoas, gente, é a questão da emoção. Algumas pessoas conseguem, por exemplo, fazer cocô quando vão comer mamão. Eu posso me entupir de mamão que não vou fazer. Não faço. Eu tenho alimentos específicos que eu faço para mim, amendoim, linhaça. Outras pessoas, tem uma aluna aqui, a Solange, que eu me lembro muito bem que ela era minha aluna, e ela falou que linhaça entope ela, deixa ela mais entupida, com a sensação mais estufada ainda. Então, você precisa pesquisar e variar os alimentos que farão com que você realmente consiga regularmente fazer o cocô certinho. Deixa eu olhar aqui alguns comentários. Autores já dizem que o intestino é o segundo cérebro. E ele é. E a Solange aqui colocou aqui embaixo que é o doutor Pedro Neuro. Exatamente, esse mesmo. Tem um doutor ali que eu esqueci o nome, que ele também é. Tem um nome em japonês que ele também fala muito nessa questão do intestino, que as pessoas ignoram ele. Por causa que essa questão de reposição de hormônio, reposição de vitaminas, reposição de minerais é totalmente desnecessária quando o intestino está funcionando bem. Adianta o quê? Eu repor um monte de coisa, dar um monte de coisa para esse intestino, se ele não vai absorver igual, ele vai pegar e vai mandar tudo embora. Eu gasto meu dinheiro com alimento, com medicamento e não absorvo igual. Então é importante a gente dar essa atenção. A água de coco, ela é boa? Ela é água, meu amor, ela é água.
E ela vai te ajudar também, com certeza, vai melhorar o funcionamento do teu intestino também, porque todo líquido, toda água vai ajudar, tá? Mas não precisa necessariamente beber água de coco por causa disso, tá? A água de coco ela é bacana para hidratar, né? Porque ela é completa, cheia de nutrientes, eletrólitos. No caso, por exemplo, se tu soa muito no calorão, mas especificamente para o intestino, não tem necessidade de tomar ela, não. É água pura e alimentos específicos, tá? Essa é a parte bem bacana de você observar. Outra coisa que tem algumas alunas minhas que que fazem o quê, gente? Algumas alunas já fizeram isso, que eu sei, porque já me relataram isso também no meu curso de emagrecimento, também já me relataram nos grupos que eu tenho de emagrecimento via WhatsApp, a mentoria online, falaram o seguinte, que já fizeram uso daquele medicamento, como é que é o nome dele? Olistat, eu anotei ali para não me esquecer. Olistat. Às vezes tem algum outro tipo de nome, mas esse medicamento as pessoas usam para fazer o quê? Esse medicamento dizem que é emagrecedor, o emagrecedor, gente. Só que esse medicamento ele faz o quê? Ele vai emagrecer em partes. Mas o que, que vai acontecer com o teu corpo? Esse medicamento, ele faz com que o nosso corpo reduza a absorção de 20% de gordura em média que a gente consome, certo? Então, tu comeu o alimento que tem de gordura ali circulando, ele vai mandar embora pelas fezes. Aí as fezes vão ficar como? Aqui, ó, deste jeito, aqui, porque você está evacuando, cagando muita gordura. E quando a gente caga, elimina muita gordura, acontece o quê? A gente perde, gente, todas, ouviram bem? A gente perde todas as vitaminas e a grande maioria dos minerais. Aqui, ó. Então, se você já fez uso de Olistat ou aqueles medicamentos que reduzem a absorção de gordura, gente, eu tenho certeza que você deve ter parado de consumir esse medicamento porque com certeza você freou a calcinha ou freou a cueca. Porque esse medicamento, ele faz com que a pessoa perca o controle do esfíncter, não tem como controlar, porque sai muita gordura pelas fezes. E no momento que sai gordura, também vai sair o quê? As vitaminas e os minerais. Então, gente, se você já se usou, tenho certeza que você já se cagou. Se não chegou a tanto, mas com certeza quase. E aí pergunto para você, faz bem pro meu corpo eu dar laxante e eu dar esse tipo de medicamento que eu perco gordura? Faz bem pro intestino? Gente, detona! Acaba com o intestino, acaba com ele. Cuidado! Né? O pobre já tem que trabalhar tanto, já tem que absorver tanto, e ainda eu faço um troço desse com ele, coitado! Como é que ele fica? Né? O laxante acaba com ele. E esse Olistat detona as microvilosidades. As microvilosidades são o quê, gente? Vamos imaginar que o meu intestino é esse tubo redondo, certo? E dentro desse tubo redondo, vamos pensar que é cheio de pelinhos, sabe? Que é assim, né? O tubo redondo cheio de pelinhos. Isso são as microvilosidades. O momento em que eu tomo laxante, o momento em que eu tomo esse Olistat, né, que reduz a absorção de gordura e manda embora, acontece o quê? As microvilosidades que ficam assim, elas se deitam. Então passa reto, não absorve mais. Porque são elas que, entre elas, a comida passa aqui, entre as microvilosidades, e aí acontece a absorção. E se elas ficam deitadas, ó, passa reto nutriente. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Minha vizinha já tomou isso, Josi. Ela vivia se cagando, óbvio. E o vaso dela vivia engordurado. Sim, perde muita gordura, nada saudável. E o detalhe é isso, nutrientes. Ela secou na época. Sim, a pessoa com certeza emagrece, porque imagina, você tá cagando gordura, gente, cagando embora. Só que daí você não caga só a gordura, você não perde só a gordura, você perde os nutrientes. Ó, mas depois descobriu um câncer no intestino. Viram só, gente? Se a gente não dá exatamente a atenção para esse intestino, se ele não caga direito, se caga demais, se caga de menos,
desenvolve câncer, desenvolve a síndrome do intestino irritável, doença do Crohn, doença do colo. Todas essas coisas acontecem, gente, ó. Passo o dia sentada e tenho dificuldades de perder peso. Me ajuda, mulher! Meu amor, Rayane, tem bastante dica aqui no meu Instagram que eu coloco todos os dias grátis pra você. Você pode estar estudando e lendo e qualquer coisa você me chama, tá? Então vamos voltar aqui pro intestino, gente. Como é que tá o teu cocô? E vamos voltar na questão da emoção, gente. Se você é muita emoção, tem muitas das minhas pacientes que dizem, Nutri, tô ansiosa. Ai, tô ansiosa. Ai, tô nervosa. Tô, sim. Não tô conseguindo me controlar, desejando doces. Tá faltando o teu organismo, o teu intestino em específico, produzir serotonina. 90%, gente, olha atenção, olha a responsabilidade do intestino. 90% da serotonina produzida no nosso corpo é produzida no intestino. Como é que eu, sem serotonina, sem o hormônio da saciedade, vou conseguir me controlar em relação a doces e guloseimas? Não vou, não consegue. Então, gente, atenção para essa questão. O que mais que eu anotei aqui que é importante falar para vocês? Olha só aqui, ó. Então, vocês já aprenderam, né? Laxante detona o organismo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Laxante, gente, detona o organismo, acaba com a produção de tudo, gente. Acaba, detona o emagrecimento. Se você acha que tá abafando, tomando laxante. Se você acha que tá abafando, tomando esse oleostat pro sucesso, para ter sucesso no processo de emagrecimento, gente, esquece. Porque isso é um tipo de emagrecimento, gente, que é forçado. Não é uma coisa natural. Não é, tá? É um medicamento que você deu uma coisa química pro teu corpo, não é natural. E no momento que é químico, tu pode até perder, tipo, como a Jussiara colocou aqui, que a vizinha dela tomou e enxugou um monte na questão do medicamento aquele, ou até as pessoas tomam chás laxativos, né, que querem consumir para emagrecer, só que os danos que o nosso intestino tem, que o nosso corpo sofre, gente, são inimagináveis. Demora muito tempo para o nosso intestino conseguir se organizar novamente. Isso eu cuidando verdadeiramente. Demora bastante tempo. Algumas pessoas até um mês, 2 meses, mas tem gente que anos. E se você dá sempre laxante para ele, chazinho, aquele medicamentozinho natural para que ele funcione bem, gente, pior será. E você vai estar perdendo nutriente e tomando ainda, por exemplo, um antidepressivo, porque não está conseguindo ficar com a libido legal, porque está sempre cansada, está sempre estressada, porque o teu intestino não está conseguindo produzir os hormônios, gente. Olha só como isso é importante. Deixa eu ver aqui uma perguntinha aqui que é bem importante. Deixa eu ver aqui, ó. Gui, o Gui não come alface e maçã, diz ele que dá diarreia. Então, olha só que pergunta bem bacana, gente. A questão do alimento conforme é o seu organismo, gente. Vocês lembram que ali no início, mais no início da live, eu falei ali que pra mim, por exemplo, eu posso me entupir comendo mamão que eu não vou cagar, não vou não. Eu preciso de outros alimentos. Por exemplo, aqui, ó, o Gui tá dizendo aqui, ó, que ele, se ele come alface, se ele come maçã, pra ele dá diarreia. Pode acontecer, sim. O organismo dele, o intestino dele reage dessa forma a diferentes tipos de alimentos. Por exemplo, você vai dizer: quando eu como mamão, quando eu como ameixa seca, quando eu como, vamos ver, linhaça, faço cocô regularmente, funciono bem, tudo certo, maravilhoso. Mas eu não. Aí eu vou tomar ameixa seca. Você vai tomar ameixa seca. Ah, não. Para você não deu certo, mas para mim deu. Então, cada corpo é um corpo. Eu posso comer alface e maçã, que para mim não vai me ajudar, por exemplo, se eu tenho problemas intestinais. Tá? E se eu não consigo aos pés, não consigo cagar. Mas aqui, pro Guilherme, ele vai ter diarreia, gente. Então, isso é autoconhecimento. Por isso que é tão importante, gente. E, gente, marca aí, manda o link da live para as pessoas, gente, que tem problemas com o intestino. Aquela pessoa que vive se queixando, que não consegue fazer cocô, que não consegue fazer direito, que não tem uma saúde intestinal legal, manda live para ela, gente. Se ela não assistiu até agora, ela assiste o link depois, gente, que é bem importante, gente. Questão de saúde, gente, é muito importante. As pessoas não dão bola pro intestino e é fundamental que se dê bola, gente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui para estar falando, gente. Deixa eu me ver aqui.
Então, o que que a maioria das pessoas acha que ajuda o intestino, gente? O que que ajuda o intestino? Já falei então que os medicamentos, gente, atrapalham, tá? O funcionamento do intestino. Por exemplo, eu tá consumindo o quê? Antibiótico, anti-inflamatório atrapalha, tá? Algumas pessoas vão fazer, um tratamento para gripe, algum resfriado, alguma coisa, tá com dor em algum lugar, vai tomar, eu vou tomar um medicamentozinho assim, tô com uma dorzinha, não quero sentir. Só que isso atrapalha o intestino, gente. Atrapalha, tá? Medicamento atrapalha o funcionamento do intestino, então esteja alerta a isso. O que que mais atrapalha o funcionamento do intestino, gente? As emoções. Se você é uma pessoa ansiosa, é nervosa, tá incomodada com alguma coisa, atrapalha o funcionamento do intestino, tanto para deixar a pessoa ressequida de não conseguir fazer cocô, como também fazer com que as fezes fiquem em formato de diarreia. Então, se liga nisso. Se você é muito movido às emoções, se antene nisso. É importante você estar antenada nisso, porque as emoções fazem com que a gente ou resseque ou faça fezes muito moles e perca vitaminas e minerais, tá? Então, gente, vamos aos alimentos que realmente ajudam, gente. Vamos lá. A Solange, minha linda, ali já colocou água. Exatamente. A água, gente, não é necessariamente um alimento, mas é o item essencial para que esse intestino funcione, para que ele realmente possa fazer a absorção dos nutrientes adequadamente. A água é fundamental até para absorver algumas vitaminas que são as hidrossolúveis, que elas só são absorvidas mediante água que eu dou para esse corpo. E elas vão ser absorvidas aonde, gente? No intestino. Então, se o meu cocô é muito duro, muito ressequido, as microvilosidades não conseguem fazer a absorção das vitaminas que são absorvidas somente à base de água. Então, tem que dar água para esse corpo. Se não dá, não vai absorver. Tá certo? Olha a importância disso. Outro item, gente, que é muito importante na questão do intestino, gente, é o que você come. O que você anda comendo, gente? Deixa eu ver aqui. Quando eu fico muito preocupada, ansiosa, sempre tenho diarreia. Isso aí, gente. Ó. Algumas pessoas ficam ressecadas, né? Que dá aquele travado também. E outras pessoas têm diarreia. Normal, cada um reage de um jeito. Mas é bacana a gente aprender a controlar as emoções para que o nosso corpo realmente possa funcionar bem. Para que ele realmente possa produzir os hormônios que são necessários serem produzidos ali no intestino. Tá bom? Então vamos lá, o que que a gente come? O que que realmente define a saúde intestinal, gente? Sim, é o que a gente come. É frutas, legumes variados, verduras, oleaginosas, as mais variadas, tá? Fibras, gente, alimento com fibra. Então, se você tem dificuldade de fazer o cocô, começa a olhar o quanto de fruta você come por dia, quanto de água você está tomando, quanto de salada você come, que fibras que você está dando para esse corpo, certo? E atenção na questão das fibras, gente. Fibras são fibras variadas. Como eu falei antes, algumas pessoas ficam ressequidas na questão da linhaça. Outras pessoas ficam ressequidas na questão da aveia. Mas as que mais ajudam realmente nas fibras, na questão intestinal, é o psyllium, tá, gente? Que é um tipo de fibra. Tem uma fibra que as pessoas usam que é a agar-agar, que também ajuda as pessoas aí, e a aveia em flocos. São as que eu percebo que tem menos, menos registro dos meus alunos e das pessoas de que o intestino delas travou ou que atrapalhou alguma coisa, certo? Então é muito bacana você ir testando também. Ó, quando tô sempre reeducada, certinho, e como alguma friturinha e muita gordura, me dá diarreia. Baixo, Ciara, sou bem igual assim, ó. Sem dor de barriga, apenas diarreia. Isso mesmo. Quando a pessoa tá acostumada com uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada, acontece justamente isso. Que é o que, gente? Quando tu vai comer uma fritura, uma gordura, tu vai ter diarreia no dia seguinte. Por quê? Porque é o teu corpo já eliminando o excesso de gordura ou de carboidrato que você consumiu, sabia? Então, no caso, se você tem uma alimentação regular, certinha, maravilhosa, quase sempre, e só lá e cá, quando for, tu comer alguma coisa inadequada, tipo assim, né, que não é tão saudável assim, que você for comer, e você no dia seguinte já fazer o cocô e ele for mais aguado,
Nesse momento, você está percebendo que o seu corpo, o seu intestino está eliminando o excesso de gordura que você consumiu, tá certo? Então, é bem importante a gente ficar de olho no resultado que está saindo lá no vaso. Deixa eu ver aqui, ó. A Ira. Oi, minha linda, tudo bem? Leite desnatado, não sei se você falou. Meu amor, você quer dizer o quê? Se esse leite desnatado ele te resseca ou te dá diarreia? O que que é? Porque algumas pessoas a gente tem diarreia com leite. As pessoas que são intolerantes à lactose, então nem se fala, certo? Outras pessoas reagem de modo diferente ao consumo de leite, por exemplo. Ficam ressequidas. Então, dependendo do corpo, algumas pessoas são intolerantes, mas algumas pessoas reagem de modo diferenciado a alguns tipos de alimentos por questão do organismo mesmo. Pela questão de como o teu intestino está funcionando, pela questão da saúde do teu intestino, que é como eu falei, a saúde do intestino depende por N fatores, não somente os alimentares, que é o que eu estou falando agora, tá bom? Outra coisa, gente, que é importantíssima a gente estar falando aqui é a questão do atividade física, gente. A pessoa passa o dia inteiro sentada, uma mesa de escritório. Ou então, passa o dia inteiro sentada no sofá, agora, tipo, na quarentena, né? Ou então, passa o dia inteiro sentada em alguma, não se mexe, não se move. Como é que o intestino, que anda por peristaltismo, que é pelos movimentos do nosso corpo, que ele anda, que ele vai, né, que ele caminha, digamos assim, como é que ele vai funcionar? Quanto mais atividade física eu for fazer, mais o meu corpo vai funcionar, mais o intestino também vai trabalhar. Então não é só alimento, não é só água. É atividade física também, gente. É muito importante, tá bom? Que eu anotei aqui para vocês, ó. Outra coisa, então é agora que a gente vai estar entrando. Não, vou deixar essa parte pro final, que é mais interessante, tá bom? Vou falar dos probióticos, tá? E eu vou falar outra coisa que é bem importante aqui, que eu deixei anotadinha aqui pra gente não esquecer, gente. Dormir bem. Como que você anda dormindo, gente? A saúde do intestino depende do fato de como você dorme. Se você dorme mal, não consegue descansar, acontece o quê? Existe uma elevação de um hormônio que deixa a pessoa o quê? Mais cansada e com mais fome. Existe uma produção de um hormônio que aumenta a tua fome e diminui a tua saciedade. Então, tu tem fome tipo um dragão. Isso acontece quando a pessoa não dorme direito. E aí, essa produção do hormônio acontece lá no teu intestino, que é o cortisol. Esse hormônio, se não produzido direitinho, se tu não dorme bem, o teu intestino não consegue produzir ele. Daí, ou tu não evacua, ou tu fica ressequida, e ainda por cima com uma fome que é um dragão, insaciada, louca de desejo por doce, que é o que normalmente a gente deseja, né? Porque quando a gente não tem uma noite de sono adequada, o nosso corpo perde o quê? Pede comida calórica, que é para ter resistência, para aguentar o dia puxado que tá chegando aí. Porque ele não descansou. Então ele quer se recuperar, quer energia, quer calorias que não são saudáveis, né? E para passar o dia a dia, certo? Deixa eu ver aqui assim, ó. Já tive muitos relatos de minhas alunas. Oi, Suelen, tudo bem? Quanto tempo, guria? Tá boa? Já tinha muitos relatos de minhas alunas que quando começaram a fazer exercício, regulou o intestino. Exercício é vida, exatamente. Aliado à alimentação, gente, é perfeito. Então não tem como você conseguir fazer com que o teu intestino funcione bem se você não der água para esse corpo, se você não comer uma alimentação adequada, se você não fazer exercício adequadamente, se você não tiver uma boa noite de sono, tá bom? Como você vai conseguir se controlar se os teus hormônios estão em baixa produção, se teu corpo está cansado, porque o teu corpo não produziu a serotonina, não produziu os hormônios, a dopamina, não produziu o cortisol, que é aquele que controla a saciedade. Não tem como. Aí vai dizer, meu Deus, Nutri, não consigo me controlar. Mas é a questão do intestino, gente, que não aproveitou os nutrientes que tu deu e não conseguiu gerar os hormônios que tu precisa para conseguir controlar isso, tá bom? Sono também é muito importante, como eu falei, tá? E outra questão, gente, é a questão da desregularização hormonal. Que, por exemplo, as mulheres quando vão ficar menstruadas, ó, adoro o seu sotaque, ai, senhor.
Gaúcha, gaúcha com alemão, essa mistura fina, né? Lá e a mistura lá com uma colega minha que era lá do Alegrete, que daí eles falam mais assim, né? E a gente acaba falando junto e fica assim, né? A pessoa. Muito obrigada, amor. Outra coisa que eu anotei aqui, gente, é a questão da produção de hormônios, tá? Existe alteração de hormônios dependendo do medicamento que a gente toma. Por exemplo, a mulher toma anticoncepcional, algum tipo de medicamento que, por exemplo, para depressão, faz com que muda o funcionamento do intestino. Para isso, para essas questões específicas, é bacana você consultar uma nutri assim, né, que possa chegar lá, que seja presencial a nutri, para olhar mesmo o que que é. Ou então, a pessoa que te deu o medicamento, né, o ginecologista, ou o medicamento no caso da depressão, no caso, ver o que que tem, se existe como fazer uma troca, para ver se regula a questão quando é que influi o medicamento na questão da produção hormonal, tá? Então é importante ver isso também, tá? Porque senão o intestino não tem como fazer muita coisa, né? Se você tá dando o medicamento para ele, o medicamento por si só já funciona, já atrapalha o funcionamento do intestino, e tu ainda dá o medicamento para ele, não dá, né? Tem que dar atenção e tem que ver o que está acontecendo, tá bom? E agora, gente, vamos deixar pro assunto final os probióticos, gente, a flora intestinal. Muito pouco se fala disso, mas é fundamental, gente, para a saúde do intestino, a flora intestinal, para que ele realmente funcione bem, para que ele absorva bem. E como é que a gente mantém a saúde da nossa flora intestinal, gente? O que é a flora intestinal? É aquelas microvelocidades que eu expliquei ali no início da live. Eu comecei falando ali delas. A flora, gente, a intestinal, ela se mantém como saudável? Com água, com alimentos, que eu já falei ali, né? Os alimentos, né? Fibras, frutas, salada, mas a flora intestinal a gente consegue realmente recuperar e fazer com que o nosso corpo absorva realmente os nutrientes, aproveite tudo que eu tenho, que eu tô comendo, quando a gente cuida da flora intestinal, que é com o quê, gente? Que tipo de alimento, que tipo de bicho que eu tenho que dar para esse meu corpo, para essa minha flora? São os probióticos, gente. Probiótico. Nutri, que bicho é esse? Onde é que eu acho esse bicho? Sabe onde é que você acha, gente? Existem os manipulados, certo? Que alguns profissionais, né, nutricionistas dão, que alguns médicos dão para regularizar, ajudar nessa regularização e no funcionamento do teu intestino. Então existe a parte de probiótico manipulado, que também são naturais, tá? Mas também existem os probióticos que são naturais por si só, que a gente encontra onde? No iogurte natural, mas não naquele iogurte que é doce, no natural, aquele que é amargo. Lá tem os lactobacilos fermentados, eles ajudam no funcionamento da tua flora intestinal, tá? Outros que ajudam são aqueles, os kefir. Vocês já ouviram falar do kefir, gente? Maravilhosos, são incríveis e super saudáveis e essenciais para a flora intestinal. Eles fazem o quê? Esses probióticos, gente, regulam o pH do nosso intestino, tá? E fazem com que o nosso corpo consiga produzir as dopaminas, que consiga produzir a nossa serotonina, que consiga produzir o hormônio da felicidade lá no intestino. Então, para isso que eles são tão importantes, esses hormônios, tá? E o kefir, gente, é o que, gente? O kefir, existe tanto o kefir da água, como existe também o kefir do leite, tá? E ambos vão ajudar você a manter a tua flora intestinal mais saudável, tá? Se você não tem acesso, procure alguém que tenha. Existem muitas pessoas que mantêm, que conservam e usam regularmente o kefir para regular a flora intestinal. Eu vou dizer para vocês, eu faço uso constante e sempre, porque eu sou uma pessoa que sempre tive muito problema intestinal, como eu falei bem no início. Quando eu era mais nova, eu dava bola para as emoções e não evacuava na casa de alguém ou quando ia viajar. Não, só chegava em casa, aí eu conseguia fazer o cocô. E isso estraga a flora intestinal. E aí, depois, quando eu fiquei adulta, regularizei essa questão emocional minha, mas a questão do meu intestino não era legal. Tava detonado daquela época ainda. E aí eu percebi o quê? Que eu tinha problema com fissura anal. Que é o quê, gente? É uma alteração no pH do intestino. E a gente só consegue regularizar o nosso intestino, a regularização do pH do nosso intestino com os probióticos, com alimentos que têm probióticos, que é esses, o kefir, que é o iogurte natural que eu estava falando. Tem os alimentos também que têm
que são aqueles, sabe os alemães? A maioria dos alemães faz o que? Chucrute. Vocês conhecem chucrute? Chucrute é excelente para a flora intestinal, gente, maravilhoso. Alemão tem aquela mania de fazer alimentos fermentados, né? Tipo pepino, que é picles, que fala, beterraba, que deixa assim num potezinho ao natural, somente com sal, alguns temperinhos e deixa aquilo fermentando alguns dias assim. Esse alimento fermentado, gente, é maravilhoso para o intestino, gente, é top de linha master, porque o intestino da gente ele quer alimento fermentado, pré-fermentado, porque assim já chega ali e já atiça a saúde intestinal dele. Isso se toma todos os dias. No caso do kefir, se toma todos os dias. Eu tenho o hábito de consumir o kefir da água diariamente em jejum de manhã, que me deixa ó, funcionando maravilhosamente bem. Nem com cocô ressecado e nem com diarreia, que é um dos meus problemas também, tá? No caso do probiótico natural, esse que são manipulados, é muito bacana a gente conversar com algum médico, alguma nutricionista presencial para que realmente mande manipular para você a fórmula adequada, porque existem vários tipos no mercado. E daí eles vão dizer como que se toma, porque o que eu tô falando aqui, gente, é uma orientação geral, não é específico, tá? Então isso precisa ser visto. Se você quer uma orientação bem específica, é importante realmente consultar com um profissional que realmente esteja ali para que você possa conversar com ele e tirar suas dúvidas ali nessa questão, tá? Então vamos lá, continuando no probiótico, gente. Vamos lá. Falamos já do quê? Do iogurte natural, que é super importante para a saúde do intestino. Falamos do kefir, dos kefir, tanto da água como do leite. Falamos dos alimentos fermentados, que são bem saudáveis. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum aqui. Não, gente, eu não esqueci de nenhum aqui. E, então, caprichar na alimentação, gente. Na alimentação em si, você realmente fazer uma atividade física, para que você realmente bote o teu corpo para funcionar e que ele consiga trabalhar direitinho, gente. É muito importante isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. O iogurte eu falei, o chuco... Ah, kombucha! Gente, eu esqueci da kombucha, gente. Vocês já ouviram falar da kombucha? A kombucha é um alimento, uma bebida, que é o que, gente? É um chá fermentado à base de uns bichinhos que existem. Eu tenho, produzo aqui em casa kombucha também, que eu bebo, né? E esse kombucha também é cheio, gente, de bactéria, cheio de probiótico pro meu intestino. É maravilhoso também. Ele faz muito bem também. Se você não tem esse bichinho ainda, tanto o kefir como a kombucha, eu vou te dizer que vale muito a pena você ter isso na sua casa e realmente você tomar esse chá de kombucha, né, que a gente diz que é um chá, mas é uma bebidinha, né, que fica, por exemplo, gaseificada, maravilhoso para o intestino, para a saúde dele também, tá? Deixa eu ver o que mais, ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, tem uma tal de soja fermentada, gente, também, que é miso. Nunca experimentei, mas ouvi estudos maravilhosos em relação a isso. Tem um médico que é japonês que fala sobre isso, essa questão do miso, que é soja fermentada. Então, aqui, para a saúde do intestino, gente, é importante a gente investir realmente em alimentos que são fermentados. Ai, não gosto, não gosto, deixa cru. Realmente, é o tipo de alimento que normalmente as pessoas de origem alemã que gostam, algumas culturas que gostam de alimentos fermentados. Mas o bem que eles fazem para o teu intestino é inimaginável. Porque você já pensou? A depressão, a falta de libido, pode ser regularizada e melhorada se o teu intestino funcionar bem. A unha quebrada que você briga tanto pode ser melhorada pelo funcionamento do teu intestino. O teu cabelo que tu quer que cresça, tua pele que tu quer que fique bonita, que tu acha que tá ressecada, que não tá funcionando bem, que não tá crescendo bem, que não tá certo. É o intestino, gente, que é responsável pela absorção desses nutrientes para que o teu corpo funcione bem. Já pensou? Como se consome o nosso? O nosso o quê, meu amor?
como se consome o nosso, ou missô, que tu queria dizer, meu? Ah, o missô se consome durante o dia, tu pode comer na hora do almoço, tu pode comer na janta, quando tu quiser. Ou, o que eu acho bem bacana, né? Que, por exemplo, como a gente tá falando de intestino, é bacana a gente consumir em jejum esse tipo de coisa. Por exemplo, kefir, o kombucha, tá? A água. É importante a gente dar a água, essas coisas em jejum. Ah, e por que, Nutri? Normalmente eu não digo isso, mas quando é a questão da saúde intestinal, da flora intestinal, é importante a gente fazer em jejum para que o nosso organismo realmente aproveite bem esses nutrientes. Gente, a bateria do meu celular tá indo pro pau. Tá em jejum, porque daí o nosso corpo tá com fome, tá sedento. Eu falei palavrão? Tá? O nosso corpo tá sedento, tá com fome. Aí ele aproveita melhor no jejum, tá? Eu, por exemplo, como eu falei, eu tomo meu kefir da água todos os dias de manhã, bem moça, e isso fez com que o meu intestino funcionasse regularmente bem. Porque eu vou falar um pouquinho do meu relato aqui pra vocês. Eu tive problema de intestino e de fissura anal, mas não porque o cocô era ressequido, gente. Porque era diarreia. Era muito mole. Pensei, meu Deus, mas o que que é isso? Não tá certo esse organismo, né? Comecei a pensar, meu Deus, vou consultar, ver o que que é. E daí, eu justamente, fui consultar com uma... Ai, como é que é o nome da doutora agora? Ai, tem um nome específico, gente, esqueci. Posso colocar aqui pra vocês depois, que eu acabei esquecendo o nome da especialização médica, que realmente cuida da parte é proctologista, gente. Proctologista que cuida da saúde dos intestinos. Fui lá e consultei. Porque como na minha família, a maioria da minha família por parte da mãe tem problema de câncer nos intestinos, eu fiquei preocupada e fui atrás, né? Fui investigar, né? Porque, pô, né? Machucando sempre ali, doendo e tal, e mesmo fazendo cocô bem mole, machucando o intestino, alguma coisa não estava certa. E ali eu descobri que era a questão dos probióticos, a flora intestinal, certo? Então, belezura, se você é aquela pessoa que acha que tá abafando, porque tá fazendo um cocô mole, que não tá sofrendo lá no banheiro, fica de olho. Dá uma olhadinha aqui, ó, vou olhar, ó, reolha aqui, ó, se você não viu no início, ó, os tipos de cocô. Esses são os dois tipos de cocô que são saudáveis, gente. Se tá aqui, não tá muito certo. Então, se antene para isso, gente. Dê uma atenção especial pro seu corpo. Vou agradecer muito a participação de vocês aqui no final da live, gente. Vou agradecer imensamente. Muito obrigada pelas perguntas que vocês fizeram, pela parceria de vocês. Um beijo para as minhas alunas que estão aqui participando também, do meu grupo de mentoria do WhatsApp. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui participando. É um carinho enorme eu estar aqui tirando dúvidas de vocês, gente. E eu quero pedir muito que vocês mandem esse link dessa live para as pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que têm problemas de intestino, para que elas assistam depois. Eu vou deixar ela salva nos meus stories para que fique ali vai ficar ali por 24 horas para vocês ficarem olhando. Manda para as pessoas. Porque é muito importante essa questão da saúde do intestino, gente. É muito importante. Tá encerrando a live, gente, para a questão da produção da serotonina, para a gente controlar a nossa saciedade. É muito importante. Gente, o intestino faz tudo, gente. Ele que faz tudo, tá bom? Então não adianta nada a gente cuidar da nossa alimentação se o intestino não está funcionando bem. Então capricha na flora intestinal, capricha, cuida bem dela, faz atividade física, beba água e é isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.